Bandeirantes na Band News TV. Como é bom o futebol, não é? Principalmente quando a gente ganha. Eu estive ontem no Corinthians 2, Flamengo 0 e como corintiana, tô que não me aguento de alegria. Mas estou aqui também na capital federal porque essa semana é uma semana muito importante. É a semana da abertura dos trabalhos, tanto no Congresso Nacional quanto no Supremo Tribunal Federal. E você já percebeu, tanto pelo destaque do Pedro quanto do Cláudio, que Banco Master estará presente em todas essas discussões. Hoje, aqui no Supremo Tribunal Federal, acontece aquela solenidade de abertura do ano judiciário. Abertura do ano, gente. Hoje já é fevereiro. O ano para todos nós já começou no dia 2 de janeiro. Mas, enfim, é assim que a banda toca por aqui. E aí nós teremos a solenidade com presença do presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal e, claro, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nesse momento aqui são 10, não são 11. Segue uma cadeira vaga desde a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso e a indicação que foi feita pelo presidente Lula de Jorge Messias, ainda não apreciada pelo Senado Federal. O Senado está levando esse assunto em banho-maria e criando dificuldade, até certo constrangimento, para o indicado e para a presidência da República. Mas, muito bem, com o atual presidente, o ministro Edson Fachin, haverá um discurso de abertura hoje do ano judiciário. E aí todo mundo vai analisar com lupa cada palavra empregada pelo presidente do Supremo, que passa por um momento daqueles. Primeiro, porque a atuação do Supremo Tribunal Federal já vem sendo contestada há muito tempo. Só que agora ganhou contornos muito mais delicados, com o Banco Master e com as relações desse banco que sofreu intervenção do Banco Central, uma liquidação extrajudicial, quebrou, faliu, deu calote. E essa relação desse banco e de seu controlador com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estarão lá hoje acompanhando o discurso de abertura do presidente Luiz Edson Fachin. Por exemplo, o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e está com o caso no seu colo e que tem relações com empresas ligadas ao conglomerado de Daniel Vorcaro, especialmente a relação familiar dele com aquele resort no norte do Paraná. E também o caso do ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Cuja esposa tinha um contrato milionário com o Banco Master para prestação de serviços de advocacia. Muito, muito acima de tudo aquilo que é cobrado pelo mercado. E com essa pressão e com essa dúvida, chegará o ministro Luiz Edson Fachin hoje para fazer o seu discurso de abertura do ano judiciário. O ministro Fachin tem feito manifestações na seguinte linha: estamos sendo aqui bombardeados, agressão à instituição do Supremo Tribunal Federal, que nós não vamos suportar. Isso é para fora. Mas é claro que há um incômodo no Supremo, porque atuações individuais de ministros estão fazendo com que toda a casa pague o pato, como se diz na linguagem popular. Então é muito provável que hoje, nesse discurso, Luiz Edson Fachin reitere a defesa do Supremo, da democracia, da independência, mas que também, de alguma forma, tangencie o tal Código de Ética para ministros do Supremo Tribunal Federal. Que vamos combinar, né? Se ministro do Supremo precisa de Código de Ética, onde estamos? Mas o fato é que outros países têm também códigos de ética e essa proposta do ministro Fachin seria baseada em um código de ética que existe na Suprema Corte da Alemanha, colocando ali alguns limites para a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse final de semana, algumas entidades, entre elas a Transparência Brasil, vieram a público com um manifesto com ali itens que poderiam fazer parte de um código de ética para ministros do Supremo. Como, por exemplo, e é só o óbvio aqui, né, gente? Imparcialidade, ou seja, o ministro se declarar ali não participante de julgamentos que tenham casos envolvendo, por exemplo, familiares ou atuação de escritórios de advocacia que sejam de propriedade de seus familiares. Também, outra questão, a
atuação de ministros do Supremo na educação superior, e isso é permitido, mas o patrocínio de escritórios de advocacia para esses cursos que são ministrados por entidades ligadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso sem falar em viagens, em presentes, em outros limites. E aí esse manifesto termina com a chave de ouro, que é a criação de uma espécie de órgão que controlaria a aplicação do Código de Conduta. Qual é a chance disso ir para frente de 0 a 10? Menos 100, não é? Porque como seria esse órgão? Quem comporia? E quem teria coragem, nesse momento aqui, de criar essa confusão com o Supremo Tribunal Federal, que tem a caneta na mão e a palavra final para quase tudo aqui no nosso país. Mas isso é interessante a gente acompanhar e, claro, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação você vai ver conosco a abertura também do ano